Olá, sejam bem-vindos. Esse é o vídeo Umbanda Africanista, História e Cultura Africana, História e Cultura Afro-Brasileira, passada pelo YouTube, né? Para você, aluno, né? Nós temos outro vídeo também no qual nós falamos a história de uma forma geral, que é a História e Cultura que é a História de uma forma geral, né? E cujo título do outro vídeo é Professor Jean, Oficina e Aula de História. Nós também colocamos esse vídeo que é intitulado Umbanda Africanista, que é voltado para a história e cultura africana e história e cultura afro-brasileira, né? Então, nos acompanhe, porque essa história africana e afro-brasileira é muito importante, porque ela trata da obrigatoriedade do ensino e cultura africana, ensino e cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Então isso também cai lá no Enem, né, gente? Isso também cai nos vestibulares. Então bastante atenção, nos acompanhe, né? Nós vamos falar dessa vez agora sobre a história do Congo e de Angola, né? Tá? Chamada assim Congo e Angola, depois da partilha da África, né? Nós vamos falar um pouquinho antes da partilha da África, quais eram os reinos que formaram o Congo e Angola. Gostaria de iniciar esse vídeo falando a respeito de três línguas importantes, né? Africanas, as mais importantes, que é a língua Kimbundu, Kikongo, que vem da região de Congo e Angola, e Yorubá, que vem da região da Nigéria, né? Região da Nigéria e do antigo Daomé do lado, né? Que hoje é chamado de Benin, né? Tá? O que acontece? Essa língua Yorubá, na região da Bahia e nas crenças do candomblé, da região de Queto, é uma língua fluentemente falada. Concordamos com isso, né? Mas só que, vejam só, ela começou a aparecer aí por volta do século, lá por volta de 1800, né? Tá? 1830, 1820, quando vieram as primeiras levas, né, de africanos dessa região, né? Tá? Mas nós temos que falar daqueles que colaboraram de maneira enorme com o nosso vocabulário. Nosso vocabulário tem uma quantidade enorme de palavras africanas que são de origem Kimbundu e Kikongo, portanto, vem dessa região de Congo e de Angola. E essa leva de populações que vieram da África para cá, elas começaram a vir para cá por volta de 1530, 1560, não, 1530 não, desculpe, por volta de 1560, né? Portanto, em meados do século XVI, né? Tá? E o outro lá, o Yorubá, é no início do século XIX, né? Então, portanto, vamos verificar então algumas posições quanto a isso aí, né? A documentação escrita. Documentação escrita, tem uma farta documentação escrita, desde 1500 até 1800. Em que é baseada essa documentação escrita, essa farta documentação escrita? Logicamente na história oral, porque antes de 1500 não tinha documentação escrita. Então tinha-se a documentação oral, que era a história que se passava de pai para filho, de avô para neto, e assim por diante, dos ancestrais, né, para os descendentes. E aí o que acontece? Toda essa história aí, ela acabou sendo reunida e formando essa farta documentação entre 1500 e 1800. Então vejam só, o que nós temos que falar? Nós temos que falar que esses maiores reinos do Congo, maiores reinos, né? Congo e Luango, nasceram na região norte dos rios Congo e Zaire, né? Que fica entre a costa e uma região fértil, né? Chamada de Mayombe, né? Tá. Essa região era rica em minérios, né? Como bronze, ferro, cobre, né? Tá bem? Sem dúvida até aí, gente? Então nos acompanhe, né? Falando um pouquinho mais a respeito disso. As regiões concentravam línguas bantas, né? Ocidentais, estavam instaladas no norte e no sul do rio Zaire, né? Em que época? Em 400 anos antes de Cristo, né? Foi nessa época justamente que havia a maior concentração dos povos falantes das línguas bantas nesse lado mais ocidental, né? Tá? Muito bem, o que eles cultivavam, né? Eles cultivavam o inhame, legumes,
palmeiras, né, banana e plantio de cereais, uma diversificação de cereais que não tem nada a ver com os nossos cereais, nem com os cereais europeus, porque a África é uma região que tem seus produtos típicos, né? Houve intercâmbio de produtos típicos? Sim, houve intercâmbio de produtos típicos. Porque se vocês considerarem, por exemplo, o milho é de uma região americana, o amendoim também é da região americana. Isso foi transplantado para lá, foi o próprio colonizador que acabou levando esses tipos de cereais, né? Tá? Então, vejam só, o Congo-Angola foram os reinos que, conforme eu falei, ele foi da partilha da África, foi denominado assim Congo-Angola, né? Mas nós temos que nos reportar um pouco anterior para ver que reinos que formaram essa parte antes da partilha denominada de Congo-Angola, né? Então nós temos lá os reinos de Tec, né? Em Bassa-Congo, nós temos o reino de Mbata, nós temos o reino de Tio, nós temos o reino de Loango. Todos esses reinos faziam parte dos reinos, depois da partilha, de Congo e Angola, né, gente? Então vejam só, isso aqui é apenas para dar uma explanada do que é mais importante vocês saberem sobre a região de Congo-Angola. Logicamente tem muito mais coisa, mas sabem que no vídeo não vai caber isso, nós temos um limite dentro do vídeo, né? Então é importante vocês saberem isso, né? Que depois da partilha que foi se chamado de Congo-Angola, né? É isso, e nós temos o nascimento dessas regiões justamente ao lado de maiores rios. Isso foi com todas as civilizações, vem a civilização egípcia, os persas e assim por diante, né? Tá? E nós temos aí sempre nascendo cidades, né, em volta de quantidade de água, né? E essa quantidade de água que vai facilitar para a agricultura, para a criação de animais, para alimentação do próprio ser humano, né? Então vejam só, né? Nós falamos que é rico em minérios como o bronze, o ferro e o cobre, né? E assim nós terminamos esse vídeo e esperamos encontrá-lo em outro vídeo próximo, quando continuaremos a falar sobre a história do Congo de Angola, né? Que é bem rica também. Nós vamos continuar falando sobre isso. Nós já falamos nisso em vídeos bem lá para trás, né? Nós vamos retornar a esse vídeo, né? Porque nós estamos começando 2020. Então nos acompanhe pelo YouTube, Umbanda Africanista, justamente história e cultura africana, história e cultura afro-brasileira. Até lá, axé para vocês!